E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago, eu sou aqui da Jet Garden, empresa especializada em irrigação de paisagismo. Nós somos distribuidora Carrem aqui em Belo Horizonte e vim mostrar para vocês um produto que já era bom e está ainda melhor, o nosso controlador Pro LC, agora com o módulo Wi-Fi, para ficar muito mais fácil o controle da sua irrigação. Vamos falar primeiro, pessoal, em relação à estética desse controlador, certo? Hoje, quando você adquire o controlador, ele já vem com as peças de fixação, que é a buchinha e o parafuso, e também, que eu acho muito bacana, que é um diferencial, principalmente para quem instala, é esse nível que vem na parte interna dele. Para a instalação, você fazer o mais certo possível, tá? E aí você conseguir entregar um trabalho de mais qualidade para o seu cliente final, certo? Outra característica desse controlador é que ele só vem de forma outdoor, tanto para ambiente externo quanto para ambiente interno. A diferença dos dois é a fonte. Para ambiente externo, a fonte ela vem embutida, igual esse daqui é. Hoje, para essa demonstração e os testes que nós vamos fazer, nós instalamos uma fonte externa nele aqui, tá? Que funciona da mesma forma. O importante é chegar ao 24 aqui no canal de entrada do controlador. Então, quando você vai fazer a instalação dele na parte externa, você aqui na parte de baixo dele, vou tentar inclinar um pouquinho aqui para vocês verem, ele tem uma abertura que vocês vão entrar com ele aqui na caixa, certo? Dentro dessa caixinha aqui, que você solta esses dois parafusos, você consegue identificar, são dois fios, um de cor preta, se eu não me engano, o outro de cor laranja, e um da cor verde, que é o terra. E aí você alimenta ele com 220 e o controlador já vai estar apto para funcionar, beleza? Como ele é de forma outdoor, ele vem com essa tampa, que deixa o acabamento dele muito bacana. Eu acredito que isso daqui também facilita um pouco, tem essa trava aqui lateral, e às vezes se você quer ter maior privacidade em relação à programação, né, para qualquer um não venha mexer, a gente sabe como é que é, às vezes a curiosidade ali mexe alguma coisa e acaba desconfigurando, você consegue colocar uma trava aqui, um cadeado, alguma coisa aqui para tornar um pouco mais seguro, tá? O controlador. Aqui a trava dele, você apertou, tirou e abriu novamente. Todos os controladores também vêm com esse panfleto aqui na lateral dele, que já vem fixado através de um véu aqui. Então você fixa aqui e consegue passar para o seu cliente. Então você consegue passar para o seu cliente todos os setores, nomear cada setor, colocar qual o tempo de rega de cada setor e qual que é o ciclo, como que você customizou a programação. Então fica muito fácil identificar, beleza? Da parte aqui da programação do controlador, nós temos aqui uma chave seletora, onde nós conseguimos programar, né, o controlador, colocar o horário e a data certa, programar como é que vamos querer que o controlador se comporte, certo? E vamos ter aqui algumas funções avançadas, tem como a gente olhar o display aqui com todas as configurações que está, e agora eu vou passar detalhado passo a passo para vocês. Tá joia? Aqui na lateral, nós temos os botões de Back, Next, né? Então seria aqui o Down e o Up, que seria abaixo e acima. Os programas, que é o A, B e C, para a gente poder fazer a programação, dependendo de como é que tiver as zonas. E aqui do sensor de chuva, que é o On e o Off. Então, para a gente deixar o sensor de chuva acionado ou não. E aqui dentro dessa chave seletora tem muitas outras funções que nós vamos aprender passo a passo. Pessoal, então agora nós vamos falar referente à nossa chave seletora e todas as funções, tá, que a gente consegue com ela. Vamos lá. Primeiro, aqui nós estamos no Off, que é o sistema desligado. Então, independente do que tiver salvo de programação do controlador, ele não vai seguir. A irrigação realmente ela vai estar desligada, beleza? Aqui no Auto, que é a função automática do controlador, qualquer função que você deixar salva, ele vai corresponder a ela. Então, se você colocou lá a programação para ligar às 7 horas da manhã a sua irrigação, 7 horas da manhã ela vai ligar. Se você vem aqui no sensor de chuva e deixa ele no on ou no off, ela vai corresponder a isso. Se tiver no on, choveu, ele corta a irrigação e não tem rega até o sensor de chuva indicar que o tempo já está seco novamente e tem que fazer a rega, beleza? Uma outra função aqui no alto, que temos aqui o botão de Start, Manual Start. Então, se você vem e pressiona esse botão com ele no alto, você pressionou,
Como não tem nenhuma programação aqui, apareceu aqui no sim, que não tem nenhuma programação ainda feita, não tem nenhum setor, como a gente ainda não configurou, não tem nenhum setor ainda programado. Então, depois que nós fizemos a programação, nós voltamos aqui e vamos fazer outro teste desse para ver se vai ficar legal, beleza? E em relação ao sensor de chuva, quem tiver alguma dúvida de como é que configura, quantos milímetros tem que deixar configurado, deixa aqui nos comentários para a gente, às vezes, fazer um vídeo relacionado a isso, tá? Principalmente agora, na época de chuva, eu acho que é interessante para todo mundo, beleza? Agora aqui, nós vamos passar por data e hora, né? Aqui é time e date. Meu inglês é excelente, dá para perceber, né? Mas vamos lá. Vamos dizer que agora são 5:30 da tarde. Então eu venho aqui, começou a piscar aqui o HRS, que significa as horas, certo? Tá, o número 3, nós vamos apertar o up ou o down para poder aumentar ou diminuir o número para a gente selecionar. Então eu venho aqui, up, 5, aperto para o lado, o next, vai começar a piscar o M e N, que significa os minutos. Nós vamos aqui até o 30. Então, 5:30 PM. Se eu quiser que seja, né, vamos supor que são 7 da manhã, então eu preciso trocar do PM para AM. Aí eu venho aqui no back, né, volto 2 casas até, opa, botei demais. Volto aqui até chegar na HRS novamente e vou apertando aqui para baixo até chegar no AM. Então, opa, já tinha passado. Então, AM, agora 7:30 AM, então 7:30 da manhã. Para quem tem alguma dúvida referente a AM e PM, eu aprendi assim, antes da manhã e PM pós-manhã. Fica uma dica aí bacana, beleza? Então, passando aqui na chave seletora, ó, na chave seletora não, aqui no botão de Next, nós vamos passando, e aí vai começar a piscar o Day, que é o dia. Então, vamos aqui selecionar qual dia é hoje. Vamos lá, vamos dizer que já é Natal, já que o tempo está passando voando. 25, aqui está novembro, vamos trocar para o mês e dezembro de 2024. Se eu quiser alterar o ano, mais um aqui no Next e altero o ano. Vamos falar que é 25 de dezembro de 2025. Já estamos aí no futuro. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, bem didático, bem tranquilo. Eu acho que é um controlador que é fácil de manuseio, né? Pelo fato dos botões aí ajudarem bastante na nossa destreza aqui referente à programação. Então agora nós vamos para Start Times. O que é Start Times? É horário de arranque. O horário de arranque é o horário que nós vamos selecionar para iniciar cada programação. Então, dentro do controlador, nós temos 3 programações. Programações A, B e C. E dentro dessas programações, nós temos 4 horários de regra, certo? Que nós podemos selecionar. Ao todo, nós conseguimos ligar a irrigação até 12 vezes ao dia, para vocês terem ideia. Beleza? Vou passar para vocês aqui como faz essa programação. Então, para a gente conseguir fazer a programação, nós precisamos identificar aqui, primeiro, o PGM aqui no controlador, significa qual programa nós estamos alterando, certo? Então, nós estamos alterando aqui o programa A. Se eu quiser alterar para o B, eu venho aqui no botão programa e altero para o B, ou C, certo? Vamos retornar aqui para o A. O nosso programa está no Start Time 1. Então, esse daqui significa, esse 1SP a gente não pode confundir, que muita gente acha que é o primeiro setor que você está programando o horário, mas não. É o primeiro start que a irrigação vai dar, beleza? Se eu quiser alterar aqui o horário, eu aperto ou up ou down, dependendo do horário que eu quero que ela funcione. No caso aqui, está 4:45 PM, que é da parte da tarde. Se eu quiser alterar para AM, eu venho aqui e venho diminuindo, chegando até o AM. Então, eu quero passar aqui para 7 horas da manhã. Então, eu venho até chegar 7 horas. Beleza. 7 horas da manhã, a nossa irrigação vai funcionar. Beleza? E isso eu consigo alterar aqui o segundo horário também, ou o terceiro horário, apertando aqui o botão Next ou Back para a gente poder voltar. Então, aqui no 2, é só eu apertar para baixo ou para cima, no caso aqui para baixo, né?
ou para cima para me alterar o horário que eu quero que funcione. Beleza, pessoal? Então, a programação aqui eu vou deixar às 7 da manhã e vou passar aqui para agora 3 da tarde. Vou até chegar aqui no PM e vou para 3 da tarde. Então, a irrigação vai funcionar às 7 da manhã e às 3 da tarde. Beleza? Relacionado ao start time, o horário de arranque, qualquer dúvida deixe no comentário que a gente tenta responder o mais rápido possível. Então agora nós vamos passar para os dias da semana. Os dias da semana é bem simples. Primeiro, sempre nós temos que identificar qual programa nós estamos alterando. Tá? No caso aqui nós estamos alterando o programa A. Eu seleciono o dia da semana que eu quero desligar ou ligar. No caso aqui eu vou vir aqui para quarta-feira e vou apertar ou up ou down. Então apertando qualquer um dos dois, ele vai desligar ou ligar. Certo? Eu vou desligar então aqui a terça-feira e a quinta-feira. Eu desliguei aqui o meu controlador na programação A, não vai funcionar nem terça e nem quinta-feira. Aí que entra o detalhe da nossa programação. É nos dias da semana. O que isso ajuda para a gente dentro da programação? Se hoje, né, principalmente na área de paisagismo, nós temos espaços dentro de uma residência, né, ou numa chácara que seja, a gente consegue identificar o local que pega muito sol ou então que tem mais incidência de sombra e fazer a irrigação exata para aqueles locais. Então, o importante das plantas não é só regar, e sim regar da quantidade certa. Então, se eu pego e seleciono uma área sombreada todos os dias da semana, aquela área vai sempre ficar úmida e poder trazer malefícios para aquelas plantas. Então, eu venho e pego aqui a programação A ou B e faço uma programação para sombra. E a programação A ou B para uma irrigação voltada para o ambiente onde que pega mais sol. Então, seria, vamos dizer assim, dependendo das plantas todos os dias ou 4 vezes por semana, dependendo de como a planta, ou de que a planta vai precisar. Beleza? Então, dias da semana é bem fácil, bem simples mesmo para a gente conseguir alterar. Agora vamos passar para o run times, que é o tempo de cada setor. Quanto tempo o nosso setor vai ficar ligado, certo? Como nós vamos fazer essa programação? Temos que atentar aqui ao PGN, que é a programação no qual a gente está alterando, e aqui o Station, que seria a estação que a gente estaria alterando, certo? Lembrando que esse controlador aqui, nós temos 12 setores, e temos ele também em até 8 setores, depende aí da sua demanda. O setor é muito importante para a irrigação também, e aí não entra só da parte sombreada quanto a parte de sol, também entra do que a espécie da planta precisa, certo? Então, se a planta, nós temos no paisagismo jardins de 20 metros quadrados, no qual temos diferentes espécies de plantas e cada um necessita de uma quantidade diferente de água também para ficar saudável. Então, essa que é a diferença aí de uma irrigação no paisagismo, onde a gente tem que se atentar muito, certo? Então, para a gente fazer a alteração aqui dentro dos setores, está piscando o setor 1, então eu aperto aqui o up para poder selecionar quantos minutos eu quero, ou então aqui o down, né, abaixo, para diminuir o tempo. E assim a gente vai alterando. Se eu aperto Next, eu passo para o 2, começou a piscar o 2, eu posso alterar aqui o 2, certo? Então vou retornar aqui no 1 e vou colocar aqui 3 minutos no 1 e 3 minutos no 2. Apenas 2 setores que eu vou programar aqui agora. Porém, se a gente quiser, não precisa ser em sequência também, se eu quiser vir aqui e ir lá para o setor 12 e alterá-lo também, eu posso ir direto para o 12 e alterar aqui o 12 para 3 minutos. Então vamos dizer que o setor 1, 2 e 3 vai ficar 3 minutos ligado apenas, é uma área de sombra, vai ser ligado algumas vezes na semana, a gente tirou aqui da programação A terça e quinta-feira, então vamos dizer que na programação B é uma área mais de sol, então precisa de um pouco mais de tempo ligado. Aí eu venho aqui, igual nas outras partes, aperto em programa, o B, então os que eu não selecionei no setor, na programação A, mas se quiser que repete também, repete, não tem problema, eu venho aqui, então eu não selecionei o 3, coloco aqui 6 minutos,
o 4, coloco aqui 6 minutos, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Eu estou fazendo mais assim para o vídeo também não ficar tão longo, beleza? Então, nós vamos aqui agora para o ajuste sazonal. Esse ajuste sazonal, ele facilita para a gente aumentar ou diminuir o tempo de rega de cada setor, sem a gente precisar vir no runtimes e mudar um por um, beleza? Vim aqui no tempo de rega. Então, ele já vem no 100% para a gente conseguir ajustar tanto para cima quanto para baixo. Então, se eu passo aqui para 150%, o tempo que era 6 vira 9 minutos, o setor, e o que era 3 passa para 4 minutos e meio, até para me fazer tempo quebrado. Assim é bom também, 4,5, beleza? Então, se eu abaixo aqui, para em vez de 100, para 50%, o que era 6 vai virar 3, e o que era 3 vai virar 1 minuto e meio. Tá, joia? Mas lembre sempre de deixar, primeiro, nas primeiras programações, já que você fez daquele modelo, deixar sempre no 100%. Tá, joia? Então, vamos aqui para a parte de teste. A parte de teste, nós temos o primeiro aqui, que é o teste simples, que é o teste da nossa programação. Nós vamos atentar aqui, igual aqui está na programação A. Na hora que eu aperto aqui o Next, né? Ele já vai selecionar o setor 1, apertei novamente, e ele vai funcionar o primeiro setor daquela programação. Beleza? Se eu passar aqui o Next novamente, ele vai ligar o setor 2. Como na nossa programação estava 1, 2 e o 12, ele já vai passar direto para o setor 12. Então, eu passei aqui para o setor 12. E aí vai fazer o teste de acordo com o que nós colocamos aqui no runtimes, o tempo de rega de cada setor. Tá, joia? Para desligar o teste, eu venho aqui em off, espero que apareceu o off, apareceu, retorno aqui para teste, certo? Eu apertando aqui o up, eu vou para teste. O que é esse teste aqui que tem diferente do outro? É para mim conseguir ter uma visão geral da irrigação e às vezes eu não preciso ficar trocando, porque o teste simples, funcionou o setor 1, ele para e não roda mais nenhum setor. Já esse teste aqui, ele vai funcionar o setor 1 em 2 minutos e já vai passar para o setor 2. Isso dentro da programação A. Então, o 3, o 4 e o 5 não vão funcionar, só vai funcionar o 12 ali. Certo? Então, eu vou passar aqui, né, para não demorar muito o vídeo. Passei aqui para o setor 2 e depois ele vai passar para o 12. 2 minutos apenas, independente de quantos minutos que tiver no nosso programador. Lógico, se eu quiser aumentar o tempo aqui, eu também consigo. Às vezes, até você chegar no primeiro setor, demora um pouco mais, e aí você coloca o primeiro aqui para 3 minutos, chegou lá, os outros vai ser 2 minutos. Certo? Então, eu vou aqui desligar, porque aí tem a outra função dessa parte de teste, que eu acho que é o diferencial desse controlador, que é a localização de válvula, ou, né, o teste de válvula, depende de como você vai utilizar. Então, nós temos uma válvula que a gente não consegue encontrar onde que ela está no jardim do nosso cliente. A gente chegou lá pela primeira vez, não foi nós que fizemos, e o cliente não tem a planta baixa da irrigação. E aí eu venho aqui, localização de válvula, aperto Next, e aí ela vai começar a dar pulso. Igual no videozinho que eu vou deixar passando aqui para você escutar o barulho de como é que fica a válvula. Esse vídeo foi gravado na casa de um cliente nosso, ele não tinha a planta baixa da irrigação, e eles colocaram a válvula no meio de um canteiro. E tinha muita folhagem, e acabou que não deu para ver a tampa da caixa de válvula. Certo? E aí eu consigo testar, aqui eu consigo testar todos os setores, independente de qual programação estiver. Tá joia? Então, testo todos. Achei lá todos os setores, ou então, como é que eu posso utilizar? Tem um setor que ele não está armando, eu posso fazer o teste de pulso nele, e aí eu consigo ir com o multímetro lá, ver se está chegando os 24, o pulso, tudo certinho, e ver se tem alguma fiação rompida, beleza? Então, é assim, completa bastante esse controlador. Aí, o controlador da Carraia é diferenciado aí, ó. Pra quem não consegue achar uma válvula no seu jardim aqui, ó. Quem diria que ia ter uma válvula ali escondida, ó, no meio de um plantio assim, ó. Agora, nós iríamos falar das funções avançadas do nosso controlador Pro LC. E tem muita função aí. Então, nós optamos fazer para o ambiente externo. E eu acho que vai ficar muito mais didático. E assim, só para vocês terem ideia, vou deixar um spoiler, tá? Com o Pro LC você consegue acender as luzes do seu jardim. Isso tudo de forma temporizada.
Então, fica ligado, nós também vamos passar como linkar o nosso módulo Wi-Fi, certo? Para você ter o comando da sua irrigação na palma da mão. Então, segue nossas redes sociais, segue nosso canal aqui no YouTube, clica no sininho para ativar as notificações e curte esse vídeo, beleza? Então fica com a gente que na Jet Garden sempre vai trazer muita novidade para vocês.